No jantar do Dia das Mães, minha irmã anunciou a terceira gravidez. Papai apontou para mim e disse que eu ia me mudar para ajudar. Saí. No dia seguinte, a polícia ligou. Minha mãe gritou quando minha irmã anunciou que estava grávida de novo. Não foi um suspiro de felicidade, foi um grito de verdade, daquele tipo que você esperaria em uma festa surpresa. As duas mãos pressionadas contra a boca, como se ela tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Ela abraçou Meredith com tanta força que as taças balançaram. Meu pai então apontou para mim e disse: "Você vai se mudar para ajudar." Fiquei paralisada. O quê? Minha irmã riu. Ela riu durante uma garfada de batatas gratinadas e disse: "Você não tem nada para fazer mesmo." 15 pessoas naquela mesa. Minha mãe, meu pai, minha irmã Meredith, o marido dela, Todd, minha tia, tio, 4 primos, 2 sogros da Meredith e eu. 15 pessoas, e ninguém disse: "Pergunte a ela antes." Levantei-me. Saí sem dizer uma única palavra porque eu já sabia que qualquer coisa que eu dissesse naquele momento sairia como um grito ou um soluço. E eu não ia dar a nenhum deles a satisfação de nenhum dos dois. Na manhã seguinte, às 8h52, meu telefone tocou de um número desconhecido. "Bom dia, senhora. Aqui é a polícia. Sou Sienna Cole, 32 anos. Trabalho em casa como contadora, fazendo impostos e contabilidade para pequenas empresas de 11 clientes fixos. Até o jantar do Dia das Mães, diria que minha família era só um pouco controladora, barulhenta e tradicional. Família onde feriados duram 3 horas e sempre alguém chora na sobremesa. Eu morava sozinha em um apartamento de um quarto na Avenida Winslow há 6 anos. 6 anos pagando meu aluguel, criando minha clientela do zero e, aos poucos, virando a filha do meio invisível numa família com só 2 papéis claros: a perfeita e a ajudante. Minha irmã Meredith, 36 anos, é casada com Todd Brennan, que atua em vendas regionais. Eles têm 2 filhos, Sophie, de 7 anos, e Max, de 4. Quando Meredith anunciou sua terceira gravidez naquele domingo, eu fiquei genuinamente feliz por ela. Daquele jeito simples que você fica feliz pela boa notícia de um irmão antes que alguém comece a fazer disso algo sobre você. Eu deveria ter percebido que era uma armadilha. Houve sinais semanas antes. Minha mãe, Carol, já fazia perguntas diretas sobre minha carga de trabalho 1 mês antes. "Você trabalha de casa, não é? Deve ser bom ter flexibilidade." Meu pai, Walter, comentou 2 vezes de forma casual que Meredith e Todd enfrentavam dificuldades com os custos da creche. Até minha tia Patrícia, que quase nunca fala nos jantares de família, me lançou um olhar estranho e solidário da última vez que estávamos todos juntos, como se ela já soubesse de algo que eu não sabia. Eu disse a mim mesma que não era nada. Famílias fofocam sobre dinheiro. Famílias se preocupam umas com as outras. Eu não fazia ideia de que eu era a solução que eles já tinham escolhido, semanas antes de se darem ao trabalho de me perguntar. Ou melhor, semanas antes de decidirem que nem precisavam me perguntar. O policial que surgiu no meu apartamento naquela manhã de segunda se apresentou como o policial Daniel Hayes, identificação visível e caderninho em mãos. Ele foi educado, quase pedindo desculpas, como policiais fazem quando percebem em 30 segundos que a ligação foi perda de tempo para todo mundo. "Recebemos um pedido para verificar seu bem-estar", disse ele. "A pessoa que ligou disse que você poderia ser um perigo para si mesma, disse que você não estava respondendo às mensagens." Eu fiquei parada na porta, de moletom de ontem, realmente chocada. Eu não respondi às mensagens porque estava chateada. Só isso. "Eu estou bem." Ele olhou por cima do meu ombro para meu apartamento. A mesa com 3 monitores, fichários de contabilidade organizados, cozinha limpa e a caneca, a contadora mais ou menos do mundo, que minha cliente Denise me deu de brincadeira há 2 natais. "A senhora parece bem", ele disse. Depois, em tom mais baixo, quase sentindo culpa. "Para constar, fazer uma denúncia falsa pedindo uma verificação de bem-estar é contravenção em Indiana. Só para você saber, se acontecer de novo, pensei que era um mal-entendido, talvez um vizinho ou número errado." Meu estômago discordava, mesmo enquanto eu pensava nisso. Já tinha despencado direto pelo chão porque uma parte de mim já sabia exatamente quem tinha feito aquela ligação. E não era um estranho. Por 3 dias depois disso, meu telefone não parou. Mensagem após mensagem, correio de voz após correio de voz, culpa rotativa, ameaças veladas e choro performático em caixa alta. Minha mãe: "Não entendo por que você pune essa família. Sophie pergunta por você todo dia." Minha irmã: "Uau, muito madura. Sair assim como uma adolescente." Minha mãe de novo 4 horas depois: "Só quero saber se você está bem. É tão errado?" Achei que conseguiria aguentar. O silêncio funcionaria. Se eu não respondesse, a tempestade passaria. Como sempre acontecia antes quando eu me impunha, como ao pular um feriado ou recusar emprestar dinheiro para Meredith consertar o carro 2 anos antes. Ao longo de 3 décadas, aprendi que, se esperasse, minha família geralmente partia para uma nova crise. Estava errada. A tempestade não passou, só piorou. Meredith ligou no segundo dia e atendi. Ela disse que as horas do Todd foram reduzidas, sem nem cumprimentar. Com um bebê chegando, a creche custa $3.900 por mês. Você trabalha de casa, não tem nada melhor para fazer.
Respondi que não é assim. Tenho clientes, prazos, uma vida, Meredith. Sophie já fez um cartão de boas-vindas pra você. Ela disse, como se isso resolvesse. Vai decepcionar ela? Desliguei. Minhas mãos tremiam ao pousar o telefone. Não era exatamente raiva. Era mais por causa daquela vertigem específica e atordoante de perceber que minha sobrinha tinha recebido um projeto de artesanato para usar como chantagem emocional antes que alguém sequer se preocupasse em me fazer uma pergunta de verdade. Minha mãe ligou naquela noite, e na mesma ligação, alternou de soluços para um tom gelado que sempre funcionou comigo na adolescência. E aparentemente, na cabeça dela, isso ainda funciona. Se você não vier domingo, ela disse com voz fria, vou contar pra todos que você abandonou a família. Conte o que quiser. Respondi, surpreso com minha firmeza. Estarei lá e direi algo. Ela silenciou. Foi um silêncio estranho. Não era um silêncio de recuo, mas de reflexão. Ela esperava que eu chorasse, pedisse desculpas ou cedesse, como sempre. Eu quase a ouvia pensando no próximo passo. Naquela noite, tentei resolver direto e liguei para meu pai, achando que ele seria convencido pela lógica. Não deu certo. 2 dias depois, ele me ligou sem nem cumprimentar. Só disse: sua mãe arrumou o quarto de hóspedes na casa da Meredith, com 2 camas de solteiro. Tudo pronto. Traga suas coisas no sábado. Eu já disse que não, pai. Eu sei, esse é o problema, disse ele, deixando o silêncio se prolongar. O mesmo truque que ele usava comigo desde os 12 anos. Uma pausa estratégica para deixar o outro tão desconfortável que cedia só para acabar logo. Funcionou comigo por 20 anos. Dessa vez, deixei o silêncio permanecer até ele falar de novo, um pouco desconcertado por minha falta de resposta. Pense na sua irmã, ele disse e desligou antes que eu respondesse. Meu estômago afundou, mas algo começava, mais perto de clareza do que de medo. Naquela noite, sentei à mesa da minha cozinha com um bloco de anotações e comecei a escrever, em linguagem simples, exatamente o que realmente tinha acontecido. Não o que eu sentia, o que tinha acontecido, em ordem, com datas. Eu não sei exatamente por que fiz isso. Já imaginava que precisaria disso. Liguei para minha tia Patrícia na manhã seguinte. A irmã mais velha da minha mãe, a quieta que sempre ficava sentada no canto nas festas de família, aquela sobre quem ninguém nunca perguntava nada porque ninguém parecia curioso sobre o motivo dela estar sempre meio afastada do resto da família. Eles fizeram isso comigo há 30 anos, ela disse. E sua voz tinha uma firmeza que me mostrou que ela já tinha ensaiado essa conversa na cabeça mais de uma vez ao longo das décadas. Me fizeram mudar pra lá e criar a mãe da Meredith, sua mãe, durante os anos do divórcio dela. Eu abri mão de 3 anos da minha própria vida por aquela família. Ninguém nunca me agradeceu. Ninguém jamais reconheceu que isso aconteceu. Fiquei quieta, segurando o telefone, percebendo algo que nunca tinha entendido antes. Por que Patrícia se isolava e se retraía quando falavam de lealdade familiar no jantar? Por que me olhou de forma estranha e compreensiva semanas atrás? Estarei lá domingo, ela disse. Eu devia ter feito isso antes. Naquela tarde, minha prima Raquel, filha da Patrícia, quase da minha idade e de quem sempre gostei, mas nunca fui próxima, me enviou uma captura de tela que gelou minhas mãos. Era uma conversa em grupo. Meredith escrevia para parentes sem me incluir. Sienna tem agido estranho por causa da minha gravidez. Acho que é ciúmes. Por favor, não comentem do bebê perto dela. Pode deixá-la chateada. Li isso 3 vezes. Ela não queria proteger meus sentimentos. Ela preparava uma desculpa, criando uma imagem minha que faria tudo o que eu dissesse no domingo soar como inveja, e não como verdade. Ela montava uma jaula antes de eu falar. Quero deixar claro que essa parte da história não trata de detetives ou tribunais. É sobre os mecanismos discretos de reunir provas que pessoas comuns constroem quando quem deveria protegê-las não o faz. Liguei para a número para casos não emergenciais do policial Daniel Reis e perguntei como registrar formalmente que uma verificação de bem-estar foi solicitada contra mim por falsas alegações caso precisasse disso. Ele confirmou que o relatório estava arquivado, me deu o número do caso e disse de forma direta que se algum dia eu quisesse considerar tratar a denúncia falsa como delito menor, aquela documentação seria o ponto de partida. Eu não queria prestar queixa, eu só queria que o registro existisse. Falei rapidamente com Denise Okafor, assistente jurídica de direito de família e minha cliente de contabilidade, que trabalha em um pequeno escritório no centro e em quem confiava para uma pergunta informal durante um café. Uma família pode obrigar legalmente um adulto a se mudar para prestar cuidados não remunerados sem seu acordo? Ela riu e respondeu que não. Isso não é obrigação legal. Família tenta fazer alguém se sentir culpado para conseguir trabalho de graça e chama isso de dever. Imprimi a captura da Rachel e o número do caso da averiguação policial de bem-estar. Anotei meus 3 fatos principais em letras maiúsculas numa folha, dobrei e coloquei no bolso do casaco. Domingo de manhã, como uma soldada transmitindo ordens a uma sala que pensava saber como o dia acabaria.
Pausa. Para mais histórias como essa e com melhor qualidade, acesse meu Spotify na descrição. No domingo à tarde, faltava menos de 1 hora para eu estar no quintal dos meus pais, diante de 15 pessoas, quase todas já inclinadas pela mensagem da Meredith no grupo, a ver tudo que eu dissesse como inveja e não como verdade. Minhas mãos ficaram frias durante o trajeto, segurando forte o volante a cada sinal vermelho, enquanto eu repetia os mesmos cálculos na cabeça. 15 pessoas, um papel dobrado, uma chance de falar certo antes que a narrativa se fixasse para sempre. Se eu hesitasse, deixasse minha voz tremer ou minha mãe mudasse a conversa como sempre, talvez não tivesse outra chance. Narrativas familiares se fixam rápido quando há consenso. O quintal cheirava a carvão e grama cortada. A churrasqueira soltava fumaça. Meredith sentava-se ao centro da mesa, radiante, com a mão sobre a barriga, como fazem as grávidas quando sabem que estão sendo observadas. Minha mãe se levantou quase no momento em que me sentei, taça de vinho na mão, e disse animada para toda a mesa: "E somos tão abençoados que Sienna concordou em se mudar e ajudar." Ela se virou e sorriu para mim como um holofote aceso. "Não é, querida?" Todas as cabeças da mesa se voltaram para mim. Senti o coração pulsando nos ouvidos. Não sorri de volta. Minha irmã se inclinou em minha direção, com a voz alta o suficiente para que todos na mesa ouvissem. "Sério? Do que exatamente você está se agarrando? Um apartamento de um quarto e um emprego de escritório?" Meu tio resmungou do outro lado da mesa. "Não ia te matar a ajudar, garota." Eu me levantei. "Posso dizer uma coisa?" Minha mãe visivelmente relaxou, sentando-se novamente, claramente achando que esse era o momento em que eu finalmente, previsivelmente, concordaria. "Eu preciso que todos aqui ouçam isso", eu disse. Fiquei surpresa com a firmeza da minha voz, mesmo com o coração acelerado, pois alguns ouviram coisas sobre mim que não são verdade. Os sorrisos ao redor da mesa começaram a desaparecer, um por um, como uma fileira de luzes se apagando. Primeiro, eu disse: "Eu nunca concordei em me mudar. Ninguém me perguntou. Fui designada diante de 15 pessoas em um jantar, sem aviso prévio." Minha mãe ficou boquiaberta. Continuei antes que ela rompesse o silêncio. "Na manhã após o Dia das Mães, um policial foi ao meu apartamento para checar meu bem-estar, pois alguém da família disse que eu poderia me machucar. Este é um relatório documentado, com número de ocorrência nos registros da polícia, porque não respondi mensagens por horas enquanto estava chateada." Meu tio colocou a cerveja devagar na mesa. "Alguém chamou a polícia por sua causa." O rosto da minha mãe ficou pálido. Todd olhou para o prato, claramente querendo estar em outro lugar. Falei: "Terceiro", e encarei minha irmã. "Você contou para a família que eu estava com ciúmes da sua gravidez. Você disse isso antes de eu falar. Então ninguém acreditaria em mim quando eu contasse. Você preparou a desculpa antes mesmo de precisar dela." "Isso não é..." Meredith começou. "A Rachel tem a captura de tela", eu disse. Rachel, sentada 2 cadeiras adiante, não desviou o olhar, não se assustou, não fingiu que não sabia do que eu estava falando. "Eu tenho", ela disse simplesmente. "Posso mostrar para quem quiser ver." O rosto da Meredith se desfez diante de todos no quintal, não de forma graciosa ou digna, mas como uma máscara que se quebra de uma vez, feio e real. Minha tia Patrícia se levantou, a cadeira raspou no chão. "Preciso dizer algo", disse ela, e sua voz ecoou no quintal. Eu deveria ter dito isso há 30 anos. O quintal ficou tão silencioso como nunca antes, nem mesmo quando contestaram o testamento do meu avô no dia de ação de graças. "Quando o casamento da Carol terminou", disse Patrícia, olhando para a minha mãe, "eu tinha 26 anos, era noiva e construía minha vida. Essa família decidiu, sem me consultar, que eu iria morar com eles para ajudar a criar Meredith por 3 anos. Ninguém agradeceu. Meu noivado terminou porque ele se cansou de esperar eu retomar minha vida. E quando finalmente voltei a ser eu mesma, essa família agiu como se nada tivesse acontecido. Como se eu simplesmente tivesse feito um pequeno desvio." Ela olhou para mim. Vi esse roteiro ser feito para a Sienna ao vivo, palavra por palavra, e eu não ia ficar sentada num canto de novo e deixar isso acontecer com outra pessoa. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe não disse nada. Sem resposta, acusação ou lágrimas. Um longo silêncio tomou conta do quintal cheio de parentes que agora enxergavam o padrão, não para mim. Todd sussurrou para Meredith. "Você disse que ela se ofereceu." Meredith não respondeu. Nada naquela tarde de domingo teve algemas ou tribunais. E quero ser honesta, não era esse tipo de história. As consequências foram reais e duradouras, afetando a confiança, a obrigação e quem será acreditado no futuro. Minha mãe tentou recontar a história de outra forma mais 2 vezes nas semanas seguintes. Primeiro, como se eu estivesse exagerando. Depois, quando isso não convenceu ninguém que estava no quintal, ela tentou dizer que foi um mal-entendido sobre a visita da polícia para verificar se eu estava bem, mas acabou parando de falar sobre o assunto de vez quando eu mencionei, calmamente, que o número do caso ainda estava registrado no departamento caso alguém quisesse conferir. Meu relacionamento com Meredith não voltou a ser algo caloroso. Em vez disso, tornou-se algo menor e mais honesto. Mensagens esporádicas e ligações de aniversário, sem forçar proximidade.
Todd me pediu desculpas em particular um mês depois, dizendo que desconhecia a visita da polícia para verificar se eu estava bem e confiou na versão da Meredith até aquele domingo. Acreditei nele. Não perdoei totalmente por ele não ter perguntado, mas acreditei nele. Meu pai nunca pediu desculpas, mas parou de ligar com instruções depois daquele dia e o quarto de hóspedes da Meredith ficou vazio. Agora, eu e Patrícia conversamos toda semana. Ela me contou meses depois que, ao falar naquele quintal, foi a primeira vez em 30 anos que se sentiu ela mesma num jantar de família, e não um fantasma no canto. Faz pouco mais de um ano desde o jantar do Dia das Mães. Meredith teve seu terceiro filho, um menino saudável e barulhento. Enviei um presente e um cartão, e foi de coração. Nunca me mudei para lá. Todd conseguiu um trabalho de meio período à noite para cobrir o horário em que não havia creche, e eles deram um jeito do jeito que as famílias realmente fazem quando ninguém é discretamente empurrado para isso sem consentir. Ainda trabalho de casa, sigo com meus 11 clientes e continuo tomando café na caneca de a contadora mais ou menos do mundo, que virou uma piada interna só minha. Um lembrete de que nunca foi verdade que nada estava acontecendo. Só não era visível para quem tinha parado de prestar atenção. Patrícia e eu jantamos juntas na maioria dos domingos agora, só nós duas. Sem fumaça de churrasqueira, sem pedaço de papel dobrado no bolso do meu casaco. A gente não fala muito daquele quintal hoje em dia, e nem precisa mais.